Pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa plenária, plenária do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região. Essa plenária específica para a gente tirar dúvidas, e tratar sobre a temática que envolve a assembleia que acontecerá agora, já já, agora à tarde, depois dessa plenária, para decidir sobre, a proposta de acordo sobre a ação de pausa de 15 minutos dos empregados e empregadas do Banco do Brasil. Essa plenária ela foi convocada, devidamente convocada, com prazo de antecedência, para que os interessados nessa ação, nesse acordo, pudessem participar. Ela vai ficar gravada também e à disposição dos bancários para assistir depois no nosso canal do YouTube. E essa plenária, para explicar para vocês, ela não é, deliberativa. Ela é uma plenária onde a gente vai tirar as dúvidas das pessoas, explicar às pessoas o conteúdo dessa proposta, desse acordo, dessa ação, é, e a gente vai tirar todas as dúvidas dos bancários e das bancárias e esclarecer o que eles precisarem esclarecer. Eu quero agradecer aqui a presença dos diretores e diretoras que são do sindicato, que são funcionários do Banco do Brasil. Está aqui com a gente a Mônica Bru, que é a nossa secretária-geral do sindicato. Está aqui com a gente a Jaqueline Rezende, que é a nossa diretora de cultura aqui do sindicato. Está aqui também o Matheus Coelho, que é diretor aqui do sindicato, representante em entidades de grau superior. E agradecer muito a presença do nosso diretor jurídico, doutor Elcio Chaves, que está aqui com a gente presente nessa plenária também para ajudar a esclarecer as dúvidas, e em especial a doutora Giovana Meirelles, que é da nossa assessoria jurídica do Escritório Geral do Marcos, que é, entre aspas, a culpada de tudo isso, né, doutora Giovana? É a culpada dessa coisa boa que está acontecendo para os bancários e bancárias do Banco do Brasil. Eu quero passar a primeira palavra para o doutor Elcio, dar uma boa tarde a todo mundo, e aí eu já passo já para a doutora Giovana esclarecer o que é que está sendo proposto, o que é que está sendo encaminhado para essa Assembleia. Assembleia essa que será deliberativa, né? A Assembleia, sim, ela é deliberativa, diferente dessa plenária, e aí a gente abre para os diretores do sindicato, para os bancários e bancárias do Banco do Brasil que estão aqui presentes com a gente, tirar as dúvidas e esclarecer o que precisar ser esclarecido. Doutor Elcio, tudo bem? Tudo bem, Ramon? Boa tarde aí, Ramon. Boa tarde a todos e todas. Ramon, é uma plenária importantíssima, né, para a gente debater aqui um direito do bancário conquistado pelo sindicato, né, sindicatos bancários, que está aí sempre atento às demandas dos bancários. Então, acho importante essa plenária para a gente debater aqui e deliberar sobre a aprovação, né, do acordo coletivo que vai beneficiar aí várias bancárias. Muito bem. Muito obrigado, doutor Elcio, e dar os parabéns aqui de público ao seu trabalho à frente do departamento jurídico. É um trabalho muito eficiente, muito bom, né, e muito responsável de defesa da categoria bancária de Belo Horizonte região. Doutora Giovana, boa tarde. Tem notícia boa aí para os bancários e bancárias do Boa BC? tarde, Ramon. Boa tarde a todos e todas. Temos notícia boa, felizmente, né? Essa demanda aqui é uma demanda que foi ajuizada em abril de 2015, né? Na verdade, essa aqui tem como beneficiárias apenas as mulheres, né? Do Banco do Brasil. É um direito que, infelizmente, hoje foi revogado, né? Com a reforma trabalhista, mas quando do ingresso da ação, esse artigo ainda estava vigente, onde previa-se o pagamento como horas extras. Na verdade, não é que previa como pagamento de hora extra. O artigo 384 da CLT, né, tinha uma previsão de que, na hipótese das bancárias extrapolarem a jornada contratual, seja ela de 6 horas ou de 8 horas, entre o término da jornada contratual e o início da jornada extraordinária, deveria ser feita uma pausa, tá, de 15 minutos para descanso. O Banco do Brasil, assim como outras empresas, e essa discussão ficou aí na justiça por muito tempo, até ser pacificado, o Banco do Brasil entendia que esse artigo era inconstitucional, tá?
vez que tirava ali a questão da isonomia, né, entre homens e mulheres, que foi trazida com a Constituição de 88 e tudo mais, e aí as empresas defendiam que esse artigo não tinha sido recepcionado pela Constituição de 88, por isso inconstitucional. Mas, felizmente, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o STF, né, entenderam sim pela constitucionalidade do artigo, tá? E aí reconheceram também como sendo devido esse direito aí a esse intervalo. O Banco do Brasil, ele negava esse direito, como eu disse, e essa negativa se deu até janeiro de 2015. Por quê? Coincidiu com a decisão do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade, né, desse artigo, e com isso, em 12 de janeiro de 2015, através da IN 361-1, com o título Jornada de Trabalho, o Banco do Brasil passou a prever a concessão desse intervalo, tá? Vou ler rapidamente aqui, até para conhecimento da norma, porque isso aí pode ter um impacto aí depois individualmente, né? Ele traz o seguinte: período de descanso e alimentação. É obrigatória a concessão de 15 minutos de descanso exclusivamente para mulheres, não computado na jornada, que deve ser iniciado após decorridas 6 horas efetivamente trabalhadas para os cargos de 6 horas ou 8 horas efetivamente trabalhadas para os cargos de 8 horas, e utilizados antes do início da sobrejornada. Os 15 minutos de descanso deverão ser concedidos independentemente do intervalo para descanso / alimentação, tá? Então, a partir do momento que o banco reconheceu, né, caso existam mulheres que fizeram horas extras a partir de janeiro de 2015 e não gozaram desse intervalo, nesse caso específico vai ter que ser, né, uma demanda individual, porque, como todo mundo sabe, as ações coletivas, elas tratam de direito homogêneo, e por tal razão, esse pleito ficou limitado a 12 de janeiro de 2015, né? Porque se o banco negava a existência desse direito, era óbvio que ninguém usufruiu do referido intervalo. A partir do momento que normatizou, o descumprimento aí já passaria para uma esfera individual. Pode ser que, de repente, a Giovana não fizesse o intervalo, a Mônica também não, né? Mas outra colega ali viesse a fazer, né? Já estou me considerando como bancária aqui, né? No exemplo. Então, foi limitada a 12 de janeiro de 2015. Foram concedidas, então, como horas extras desde julho de 2008. Por quê? Porque existia um protesto interruptivo de prescrição em que conseguimos preservar aí, né, mais um tempo, porque se a gente considerar o ajuizamento em abril de 2015 menos 5 anos, seriam diferenças só a partir de 2010. Como tinha esse protesto interruptivo de prescrição, estendeu esse lapso temporal aí para julho de 2008. Então, o período objeto de condenação é julho de 2008 a 11 de janeiro de 2015, tendo como público-alvo, como já noticiado, né, aquelas bancárias com contrato ativo na data do ajuizamento da ação, lotadas na base territorial de Belo Horizonte e que, porventura, tenham feito horas extras nesse período entre 2008 e 2015. Também, essa condenação se estendeu para aquelas ex-bancárias, sejam elas, né, também as aposentadas, e que se desligaram há menos de 2 anos antes da distribuição da ação. Então, ou seja, 9 de abril de 2013. Todo mundo que se desligou, entre 9 de abril de 2013 e 9 de abril de 2015, que porventura também realizaram horas extras entre 2008 e até a data do desligamento, também estão contempladas. Eu sei que nessas ações coletivas, né, já aí fruto aí da nossa experiência aí à frente dessas demandas, fica sempre aquela insegurança quando aparecem as listas, né?
Então, eu queria deixar isso aqui bem claro, que essas listas que aparecem nas execuções, elas são trazidas pela própria instituição financeira. É o Banco do Brasil, tá? Que detém as informações para que a gente faça o mapeamento das beneficiárias. É o banco que sabe quem fez hora extra, né? É ele que detém contra-cheque, é ele que detém controle de ponto. Então, quando transita em julgado um processo e inicia essa fase de execução, né, o juiz intima o banco para que ele apresente o rol de substituídos. Só que nós sabemos que, né, vira e mexe, aí acontece de alguém ficar de fora. Isso é muito comum no Banco do Brasil, por uma questão que a gente já identificou, por conta, às vezes, a pessoa está lotada, vinculada a uma unidade que não seja da base, por exemplo, o Sindicato Bancário de Belo Horizonte, mas que, na prática, ela trabalha em Belo Horizonte. Então, quando, né, os próprios advogados do banco colocam para a gente que o robô vai puxar, vai fazer esse mapeamento de onde a pessoa está, né, a unidade de lotação, muitas vezes acabam ficando de fora algumas pessoas que são beneficiárias. Então, por isso eu trago assim a informação que é para todo mundo, caso tenha acontecido isso, para ficarem tranquilas, porque isso aqui já foi acertado com o banco, que se existirem, né, pessoas que não estejam nessa lista, vamos analisar, ver se fez hora extra, se não fez, se de fato estava trabalhando na base de Belo Horizonte, e se for, né, beneficiária da ação, vamos ingressar com as execuções, né, para esse grupo que porventura tenha ficado de fora. Então, não se preocupe, não se desesperem, né? Ah, mas eu não estou. Calma, né? Muitos nomes, muitos não, em torno de 50 nomes apareceram numa primeira lista do banco, só que o próprio banco trouxe informações complementares que fizeram com que elas fossem excluídas desse rol final, como, por exemplo, pessoas que estavam aposentadas por invalidez, né, durante o período aí objeto da condenação, bancárias que estavam isentas do ponto. Então, assim, o banco primeiro traz o nome de todo mundo, né? Bancárias lotadas na base ou desligadas, né? Até 2 anos antes do ajuizamento. E depois ele vem trazendo informação. Giovana estava na base, mas não vai figurar porque estava isenta do controle de ponto. Então, isso aí também foi feito esse levantamento, ou alguém que já tivesse ajuizado essa ação, né, de forma individual, tá? Então, isso tudo vai ser analisado, não se preocupem. Essa ação, ela transitou em julgado em novembro do ano de 2023, novembro de 2023, iniciou-se essa fase de execução, que é uma fase também demorada, porque traz lista, aí começam a trazer, né, os documentos que para fins de exclusão, e aí junta né, contra-cheque, junta controle de ponto, aí intima perito, aí o perito fala, tá faltando documento de fulano, ciclano e beltrano, e todo mundo aí, né, tá aí, acompanha o dia a dia do jurídico, já sabe aí, né, desses dilemas que a gente enfrenta com essas execuções coletivas. Fato é que foi homologado um cálculo apresentado pelo perito nomeado pelo juiz, tá? O sindicato impugnou algumas coisas, alguns pontos, o Banco do Brasil também, dentre eles, porque o perito erroneamente tinha calculado multa de 40% para aquelas que se desligaram, e a gente sabe que não, né? No caso do Banco do Brasil, os desligamentos ou são por justa causa, né? Ou são a pedido ou por aposentadoria, e não existe essa figura da multa de 40%. Então, com isso, o processo tramitou, foi julgado em segunda instância, mandou excluir essa multa de 40%, também julgou procedente alguns pontos que estávamos discutindo com relação à base de cálculo, essas coisas, de hora extra, e o Banco do Brasil, na parte que ele perdeu, né, vamos assim dizer, ou que ele não teve êxito aí nos seus argumentos, ele fez um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, um recurso de revista, que não foi admitido, fez agravo de instrumento, só que antes do processo ser remetido para o Tribunal Superior do Trabalho, o banco procurou o sindicato, né, com interesse em conciliar o processo, tá?
ouvimos, dissemos que sim, que gostaríamos de ouvir uma proposta para levar para a categoria e tudo mais. Só que, inicialmente, a proposta que o banco nos trouxe foi algo aí em torno de 60%, 70% do valor apurado dele, né? E a leitura que fizemos à época é que esse percentual de deságio estava muito alto para a fase processual em que o processo se encontrava, né? Se fosse um início de processo, isso e aquilo, né, que haveria risco aí para ambas as partes, talvez se justificasse, mas não numa fase dessa, em que já havia, o direito já havia sido reconhecido, transitado em julgado, e mera fase de execução. Então, contraproposta para lá, mais outra contraproposta, isso e aquilo, e chegou-se um percentual de algo em torno de 90% do que foi apurado pelo perito judicial, né? Percentual esse, né, Ramon e Elcio também, que isso foi levado, né, para a diretoria, né, para deliberarem se seria uma proposta que poderia ser apresentada, né, e chegamos à conclusão que seria uma proposta a ser levada, a ser analisada por cada um, né, das beneficiárias, e obviamente ressalvados aí o direito daquelas que porventura não estejam satisfeitas, né, com os 90% propostos, e tudo mais. Então, como o percentual estava dentro aí do esperado para a fase processual, né, considerando aí que já tem um recurso para ir para o Tribunal Superior do Trabalho. Não sabemos se vai demorar 6 meses, 1 ano, 2, 3 ou 10 para ser julgado, né? E o juiz indeferiu, eu vou deixar isso claro, o juiz indeferiu o pedido de levantamento de valor incontroverso, tá? Lá atrás. Então, esse processo, se quem não fizer, né, não sendo realizado o acordo, isso vai para o TST, sim, né? E, infelizmente, eu não tenho como prever quando isso vai terminar e quando isso vai ser pago. Então, entendimento, né, nosso aqui da assessoria jurídica, com a diretoria do sindicato, é que a proposta feita está dentro né, da realidade, da expectativa para o momento processual. Tá? E resguardado também, como já divulgado aí, o direito de oposição, né, para aquelas que não tiverem interesse. E não havendo interesse, né, caso optem aí pela oposição, esse processo coletivo ele vai ser encerrado. E aí aquelas que, né, não concordarem com a proposta vão ser reunidas em grupo ou mesmo individual para que sejam distribuídas execuções individuais, tá? Para apuração dos valores. Acho que assim, em termos em linhas gerais aí era o que eu tinha para dizer. Obrigado, doutora Giovana, pelos esclarecimentos. Doutor Elcio, você quer acrescentar algum esclarecimento? Ô, Ramon, é só reforçar aí a fala da doutora Giovana, né, e defender aí a importância desse acordo, porque a ação coletiva a gente sabe que a tramitação é lenta, né, devido ao grande número de substituídos que tem na ação, né, então acaba que ela tem uma tramitação lenta. E, como ela disse, é uma ação que, se seguir o seu rito normal aí sem acordo, não sabemos quanto tempo pode demorar, né, se é 2, 5 anos ou mais. Então, acho que neste momento, uma proposta de 90% do valor, para antecipar, né, esse tempo aí que a gente não sabe quanto demoraria, eu acho sim uma proposta muito boa, né? E eu acho que os bancários têm sim que, né, votar sim e aceitar a proposta para a gente poder antecipar aí o recebimento desses valores que não tendo acordo, segue a tramitação normal e assim, né? Não sabemos, não dá para prever em quanto tempo ela se encerraria. Então, eu acho sim uma proposta boa e que eu acho que se os bancários aceitarem, vão ficar satisfeitos. Tudo bem. Muito obrigado, doutor Elcio. Vamos abrir as inscrições aqui para as
para quem as bancárias, os bancários quiserem tirar suas dúvidas, esclarecimentos. Levantem a mãozinha de vocês, é só ir lá no íconezinho de reagir e levantar a mãozinha. E aí a gente abre aqui o espaço para que você possa falar e possa tirar a sua dúvida, ter o seu esclarecimento sanado. Matheus, Boa tarde a todas e todos, né? Bom que essa plenária está sendo gravada e com certeza estará disponível nas mídias sociais do sindicato, para quem não está nesse momento puder visualizar depois. Gostaria de parabenizar o nosso departamento jurídico, né? Sempre atento aí às necessidades, a questão legal, né? Quando há algum tipo de deslize, o nosso jurídico está alerta aí para defender a categoria. Parabéns à doutora Giovana, parabéns ao doutor Sávio, parabéns ao nosso diretor jurídico, doutor Elcio. Doutora Giovana e doutor Sávio, doutor Elcio, gostaria de ver se a forma que eu estou dialogando com as colegas, né, quem me procura, se está correto. Eu tenho dito, né, o nosso campo de atuação é mais entre as colegas da ativa, né? E a lista, acredito, tenha mais colegas que já são aposentadas do banco. E inicialmente a gente tinha uma perspectiva que ia ter mais nomes na lista, né? As colegas da ativa aí, elas ficaram, de certa forma, até frustradas, né, de não encontrar o nome ali. É claro que qualquer um ficaria frustrado numa ação que tem chance de receber algum recurso, não está seu nome na lista. E que e eu tenho dito que essa lista, quem apresentou foi o Banco do Brasil, né? Os nomes, quem tem esses nomes é o Banco do Brasil, então foi ele que apresentou tal lista, que a gente não tem como dar certeza absoluta que a lista é fidedigna, que todos os nomes que faziam direito, né, à questão da hora extra aos 15 minutos no início antes do início da hora extra, se de fato contempla todo mundo, a gente não tem como dar essa exatidão. E para as colegas, então, consultarem seu histórico de ponto, né, dentro daquele período abrangido aí até no texto da matéria do sindicato, e identificando que há esse direito, né, nesse histórico de ponto, para recorrer ao nosso departamento jurídico nos telefones, também consta na matéria. Então, é dessa forma que eu tenho dialogado com as colegas, né, e me corrija se eu estiver equivocado. E outra questão também, eu acho que é importante deixar bem nítido isso é o prazo, né? Até 2 anos, né? As pessoas podem se manifestar ainda. É isso, doutor Giovana, doutor Sávio? E a partir de qual data, assim, né? Por exemplo, hoje, dia 20 de maio de 2026 até 20 de maio de 2028, seria isso? Só para deixar essa questão temporal aí bem definida, tá? Agradeço aí a Sim. oportunidade ao presidente Ramon aí por essa plenária, o sindicato sempre prestando aí, né, esclarecimentos de forma transparente. Parabéns aí ao nossa diretoria e o nosso departamento jurídico. Obrigado. doutora Giovana, pode Matheus, boa tarde. A questão é o seguinte, do prazo, nós ainda não materializamos isso ainda na minuta e tudo, mas o combinado, a princípio, com o banco é um prazo de 24 meses, né, 2 anos, a contar da data da homologação do acordo, né? E é importante constar esse prazo, porque isso aí é como se o banco estivesse renunciando, vamos assim dizer, a um prazo de prescrição. Por quê? Como eu disse, a ação transitou em julgado em novembro de 2023. Então, para aquelas bancárias que já se desligaram, tá? O prazo o ingresso com uma execução individual segue a mesma regra como se fosse uma ação trabalhista individual. 2 anos. Então, se transitou em julgado em 23 de 11 de 2023, teoricamente deveriam entrar com a execução individual, né, até 25, tá?
Por isso é importante a gente constar isso na minuta do acordo, porque vai figurar como uma renúncia, porque se a gente estabelecer, né, um acordo entre as partes, desse prazo aí de 2 anos a contar da homologação do acordo, nós estamos com uma audiência marcada, caso passe aqui, né, seja aprovada a realização desse acordo, estamos com uma audiência marcada para o início de junho, para que seja homologado. E aí, a partir daí, contaria esse prazo. Só que a recomendação que eu faço é assim: aquelas pessoas que já perceberam que tem, façam isso de forma urgente, vamos assim dizer, né? Não vamos deixar isso aí se estender e tudo. O sindicato já havia divulgado uma nota sobre essa ação, já havia disponibilizado os contatos do departamento jurídico para que as pessoas entrassem em contato conosco. Apareceram nesse período apenas 3 nomes. Os 3 nomes que nos procuraram, falaram, não, eu tenho direito. Eu encaminhei para o banco quando fomos fazer contraproposta para o acordo, e o banco me respondeu positivamente, inclusive apresentando valores para essas pessoas, tá? Então, é importante que ainda que seja fixado, né, igual eu estou dizendo, assim, o compromisso que o banco fez conosco é esse prazo de 2 anos, mas eu sugiro, né, que isso seja feito para ontem. Se não me engano, foi até divulgado um prazo para que, na mesma oportunidade do prazo de oposição, para que as pessoas nos informem, né, que tem direito, e para que a gente já repasse isso para o Banco do Brasil, tá? Mas está correto, Matheus, o que você tem dito. Muito bem. Eu não vi mais ninguém com a mãozinha Obrigado. levantada. Eu não vi mais ninguém com a mãozinha levantada. Alguém quer falar? Diretor do sindicato, diretora, Ramon, doutor Elcio. é bem rápido aí. A doutora Giovana falou aí a questão de um prazo aí, né? Isso aí nós vamos divulgar após a Assembleia, né? Então está previsto para amanhã que a gente vai divulgar uma nota com o edital fazendo a convocação das pessoas, né? As que chegarem nesse início agora mais rápido, como a doutora Giovana falou, é muito importante. Posteriormente, a gente solta outro com um prazo mais longo, conforme vai ser acordado feito no acordo. Isso é importante ressaltar, né, doutor Elcio, Matheus, doutora Giovana, o sindicato ele zela muito pela transparência e pela democracia, né? Então, isso é uma questão que para nós ela é fundamental, abrir esse direito para as pessoas fazerem oposição, né? A gente fazer essa plenária aqui também é um momento de democracia, de transparência do sindicato, e completa 95 anos de história esse ano, né? Tem 94, e a gente preza muito por isso, a diretoria preza muito por isso. Eu tenho isso como um princípio pessoal, né? Enquanto presidente, eu levo isso também para a nossa gestão aqui do sindicato. Pessoal, mais alguém quer tirar alguma dúvida, quer esclarecer algum ponto? Nós fizemos uma reunião de diretoria e nessa reunião de diretoria a doutora Giovana explicou todos esses pontos para a nossa diretoria. E a nossa diretoria, nessa reunião do colegiado da diretoria, indicou a aprovação na Assembleia, que será iniciada agora às 15h30. Por quê? Por conta de todos esses pontos que a doutora Giovana elencou aqui. E o mais fundamental, na minha opinião, um dos 2 pontos são fundamentais, é que o acordo vem com a proposta de pagamento de 90% do que está sendo pleiteado, e também a questão da justiça, né, gente? O sindicato, a gente entra na justiça quando é necessário, porque a gente preza pela negociação coletiva. Porque a doutora Giovana, a doutora El sabe melhor do que eu, o doutor Sábio está aqui também, da nossa assessoria jurídica. Cabeça de juiz, a gente não sabe o que sai dela, né? Então, a gente pode ver que ações coletivas transitam aí 10, 15, 20 anos, e às vezes as pessoas não conseguem nem usufruir do que foi conquistado em vida. E é uma pena, né? Nós tivemos exemplos aqui no sindicato disso, numa ação pouco recente do Banco Benji, né, doutora Giovana, doutor Sábio, doutor Elcio, muitas pessoas que foram contempladas
elas ficou para a família, porque elas infelizmente já não estavam aqui entre nós, né? Porque demorou demais, demorou demais. E mesmo assim não foi por julgamento, foi com acordo, né, doutora Giovana? Porque se também a gente não tivesse conseguido conquistar um acordo com o Banco Itaú, que comprou o Bench, eu acho que essa ação estava correndo até hoje, né? Então, é uma maneira, né, da gente liquidar essa questão dos bancários as bancárias receberem o que é de direito e poder curtir e usufruir desse valor que elas vão receber em vida, né? Isso é muito importante. O Matheus levantou a mão de novo? Pode falar, Matheus. Sim, só para complementar nessa questão do percentual que o sindicato, com muito empenho, conseguiu, né, avançar. É algo diferencial, né? Porque a gente já viu outros processos com percentual inferior. Inclusive, né, eu sempre acompanhei quando havia as conciliações voluntárias, né, a CCB, a CCP, para os colegas que já saíram do banco, e o percentual que o banco apresenta, assim, de indenização para aquele colega que está pleiteando a CCB ou a CCP é, bem inferior a esses 90% que o sindicato, com muito empenho, conseguiu, né? E a gente sabe que o fator temporal é um diferencial, né? Não dá para prever nada, qualquer tipo de ação judicial, o tempo que irá demandar. Então, esse percentual trazendo o direito aí a quase, né, na sua integridade, né, 90%, um deságio bastante pequeno, né? Não vou dizer insignificante, porque é bem particular, mas é pequeno perante esse total e parabéns aí pelo sindicato, que o fator temporal vai ser o diferencial, esse, esse 10% que ficou pendente, com certeza, em alguma aplicação, algum tipo de investimento, a pessoa consegue recompor isso rapidamente. Só isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Pessoal, é importante dizer para vocês e pedir para vocês passarem essa informação para quem vocês conhecem que não pôde estar aqui nessa plenária, que atualize os seus dados aqui no sindicato. Entre em nosso site www.bancariosbh.org.br, clica lá no íconezinho, atualize seus dados e atualize todos os seus dados para que o sindicato possa ter os dados atualizados e entrar em contato com vocês, né? Isso é importante, porque nós temos essa ação coletiva, mas temos também mais ações coletivas favoráveis aos bancários e bancárias do Banco do Brasil, e mais para frente, né, a gente pode ter notícias boas. Tomara que sim, né, doutora Giovana? Notícias boas para os bancários e bancárias. Então a gente precisa ter Teremos, teremos. né, doutora? A gente precisa ter o telefone, o e-mail de vocês atualizado. Peçam também aos colegas do Banco do Brasil para que atualizem o seu cadastro. Às 15h30 começa a assembleia é virtual. Vocês entrando lá no site do sindicato tem todas as orientações e vai ter o link também para você entrar e colocar o seu voto. O voto é sigiloso, a assembleia ela é sigilosa, ninguém fica sabendo do voto de vocês. E a gente está orientando, mais uma vez, afirmando aqui a posição da diretoria do sindicato, que vote sim, para que a gente possa fechar esse acordo com o Banco do Brasil e pagar todas as bancárias que estão nessa ação e correr atrás das que não estão lá para a gente poder também garantir, né, doutora Giovana? Agora, uma informação última e muito importante, muito. Infelizmente, na profissão de advocacia, como acho que todas as outras profissões, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente séria e tem gente oportunista. E a gente tem percebido e tem tido notícias de vários bancários que estão em ações coletivas do sindicato, que recebem ligações, recebem mensagens, recebem e-mails de escritórios de advocacias que não têm ligação nenhuma com o sindicato, nenhuma, prometendo mundos e fundos para os bancários que estão nessa ação, falando inclusive mal do sindicato, falando que o sindicato não tem interesse de pagar, por isso que demora, inventam um monte de mentira. E o sindicato, ele é tão sério, que a gente publicou várias vezes esse tipo de conduta que alguns escritórios estão tendo no mercado.
Isso é uma prática que nós repudiamos com muita veemência, né? Porque é uma prática, na minha opinião, antiética e oportunista. Porque o sindicato faz todo o trabalho e na hora da execução, o advogado liga, fala uma mentira para o bancário e cobra lá do bancário um percentual enorme lá de 30, 35% para poder executar a ação. Vocês não precisam de nenhum advogado para poder receber o valor que vocês têm nessa ação do Banco do Brasil. A assessoria do sindicato está fazendo todo o trabalho, todo. Então, a única coisa que vocês têm que fazer para receber é você aceitar a proposta de acordo, votar sim na Assembleia, e o sindicato vai informar para vocês o prazo que vocês vão receber e como que vocês vão receber. Então, pessoal, cuidado com isso, avisem os seus colegas do Banco do Brasil, outros colegas que vocês têm de outros bancos também, para que não caiam nessa armadilha. Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato. Entre em contato com a gente por telefone 3279-7800. Conversa com o nosso departamento jurídico, a gente vai orientar vocês direitinho em relação a isso. Não caiam no golpe, não caiam nessa enrolação. E, inclusive, não é só advogado que vem para cobrar honorário caríssimo e executar. Tem também os golpistas, né, doutora Giovanna, doutor Sábio, que fala que a ação está sendo executada e que você tem que fazer um Pix lá de tal valor para poder receber o que você tem na justiça. Não existe isso de fazer Pix para você receber qualquer valor de justiça que está em juízo. Estou falando mentira, doutora Giovana? É isso mesmo, né? Não, é isso mesmo, e muitas vezes, né, hoje aí, principalmente com a inteligência artificial, usam, né, é incrível, assim, tanto, Tanta né, o rosto criatividade, né, quanto por fora. voz, e falam de guias, isso realmente, como se diz, não existe. Não paguem. Se recebeu alguma coisa desse tipo, entre em contato com o departamento jurídico, faça o levantamento, cheque a informação, mas, pelo amor de Deus, não pague nem um centavo sem fazer esse cheque aí, tá bom? Muito bem, eu agradeço muito a presença de todas e todas aqui na nossa plenária. Nós esclarecemos aí as dúvidas que foram apresentadas, né? A gente imagina que quem não apresentou dúvida está esclarecido, né? E orientamos mais uma vez: vote sim. Vote sim para que a gente possa assinar esse acordo e pagar todas as bancárias que estão nessa ação, que elas possam receber o mais rápido possível. Porque senão esse valor vai ficar lá na justiça e aí Deus sabe quando que vai ser julgado e se será julgado procedente, né, doutora Giovana? Agradeço o doutor Elcio, agradeço a doutora Giovana, doutor Sávio, que está aqui também, e aos diretores e diretoras do sindicato, funcionários do Banco do Brasil, e as bancárias também que estão aqui do Banco do Brasil nos assistindo. Muito obrigado, uma boa tarde. Entra lá agora, às 15h30, vai ficar disponível de 15h30 até às 20h30 para você computar o seu voto nessa Assembleia. Um grande abraço, boa tarde, até a próxima. Obrigada. Boa tarde. Tchau.